Alô, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. É sempre um prazer tê-los aqui e abrilhantando este canal. E desta feita, nós estamos ainda tratando da temática sobre as promessas de Deus. Esta é uma visão panorâmica das promessas de Deus e estamos tratando promessa por promessa na visão bíblica, dentro da Bíblia Sagrada. Aquilo que nós entendemos e julgamos ser importante aqui. Tá. Nós estamos utilizando, logicamente, as lições bíblicas das Assembleias de Deus do quarto trimestre do ano de 2024, tá ok? E nós vamos falar da 10ª lição e já já entraremos no conteúdo. Por quê? Porque antes disso, eu vou deixar um aviso para você. Se você tem acompanhado nossos vídeos, se você tem maratonado aqui no canal e tem acompanhado os vídeos aqui, e você quer os materiais, se você se interessa em ter os slides para você apresentar na sua igreja, ou até mesmo o PDF, né, para você também apresentar na sua igreja, ou para servir como base de ensinamento, de estudo bíblico para você, tem o link abaixo deste vídeo, o link na descrição deste vídeo. É só você clicar lá no grupo, você vai ser direcionado para este grupo e solicita o resgate desses materiais, tá ok? E segundo, é o pedido que todo youtuber faz, né? Que todo o produtor de conteúdo no YouTube sempre faz esse pedido que é o seu like, deixar seu joinha, se inscrever no canal, nos ajudar no engajamento aqui desta obra, porque eu tenho por certo que Deus continuará edificando a sua vida rica e poderosamente, tá ok? Dado o aviso e feito o pedido, prossigamos para o conteúdo. Então, nessa 10ª lição, nós vamos tratar aqui sobre a promessa da proteção divina. A promessa da proteção divina. No nosso texto áureo está escrito: porque aos anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91, verso 11. A verdade prática é essa. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe, nós temos aqui o primeiro texto em Efésios, capítulo 6, versículo 10 até o 17, que nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hordes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, aqui, com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos para outro texto, é Salmo 91, né? Salmo 91, verso 1 ao 8, diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros, ou seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ok? Essa aqui foi a verdade prática, o texto áureo e a leitura bíblica. Vamos para a introdução. Essa introdução aqui é panorama do que nós vamos aprender hoje. Primeiro, o primeiro ponto aí, a promessa da proteção divina em relação à batalha espiritual. Que batalha é esta
e sua realidade, quais são os inimigos do cristão nesta batalha, quais são as armas que Deus disponibiliza ao cristão para combater nessa batalha, a base condicional para o cumprimento dessa promessa, a abrangência dessa promessa. Aqui está, a nossa introdução, tá ok? Vamos para o primeiro tópico, então. Vamos falar sobre a proteção espiritual contra o inimigo. Maravilha! A proteção aí, a proteção divina na batalha espiritual. O que é a batalha espiritual? Vamos tentar fazer aqui um conceito, né? Tentar conceituar. É uma guerra invisível travada no domínio espiritual contra as forças demoníacas do mal. É um tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante suas vidas cristãs contra as forças das trevas. Efésios 6, 10 ao 12. Por exemplo, a expressão espiritual, batalha espiritual, não tem na Bíblia, mas isso não significa que seu conceito esteja ausente das Escrituras. Então é isso aí. Não tem a expressão batalha espiritual lá explicitamente, mas o fato do apóstolo Paulo pedir para que todo cristão se revista da armadura de Deus já dá uma alusão, faz uma alusão, já traz um conceito de que existe uma guerra, tá? Porque ninguém veste armadura se não for para a guerra, né? Ninguém se prepara belicamente, nenhum país se prepara belicamente se não estiver com o intuito de guerrear, ou pelo menos fica ali na espreita, esperando um ataque do inimigo para poder revidar. Então, querendo ou não, o vestir da armadura, ele é sugestivo e nos dá a ideia de batalha, de guerra, de guerrilha, de combate, tá bom? E nós temos sim um combate todos os dias. Nós temos sim um inimigo que devemos combater todos os dias. Então, qual o principal então inimigo dessa batalha espiritual? Já que Paulo pede para vestir as armaduras, utilizando o exemplo de uma armadura romana, né? Todo mundo que estuda a Bíblia sabe disso, que Paulo, observando os soldados romanos, faz o paralelo entre a armadura que ele vestia e que eles usavam e também a armadura que o crente precisa usar, espiritualmente falando. Qual o principal inimigo espiritual dessa batalha? Trata-se de quem? Do diabo, descrito na Bíblia como o adversário de nossas almas. 1 Pedro 5,8. No entanto, o Senhor nos dá diretrizes claras para enfrentá-lo. Logo, lógico, o Senhor nos dá estratégia, o Senhor já nos deu o caminho da vitória, o Senhor já nos deu as armas espirituais. E sabendo, irmãos, como disse Paulo em Efésios, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para desfazer as obras do diabo, né? Outro, outro slide aqui diz o seguinte: outros inimigos espirituais nesta batalha. Então, não é só o diabo, existem ali outros inimigos espirituais. Esses seres espirituais malignos, demônios classificados por Paulo em diferentes hierarquias, grau de autoridade e organização. Então a gente pode ver aí que o mundo das trevas ele não é desorganizado. Cristo disse que se uma casa ficar em desordem, não subsiste, né? Então, eles se organizam dentro de hierarquias angelicais, né? Dentro de hierarquias diabólicas, e Paulo nos dá algumas dessas hierarquias: principados, potestades, príncipe das trevas, tá? Hortes espirituais. Vamos ver aqui: principado provavelmente se referem a líderes espirituais, a líderes se referem a líderes espirituais de espíritos malignos com grande autoridade. Então, é um principado. Potestades, outros espíritos malignos com níveis de autoridade para perseguir diretamente os servos de Deus. Príncipes das trevas, aí tem outra potestade, né? Outro principado. Principado vem de príncipes. Então, príncipes das trevas. Devido ao o título estar no plural, refere-se a demônios que comandam outros demônios que agem em áreas específicas, sendo os mesmos dominadores deste mundo tenebroso. 1 João 5,19. Já príncipe, no singular, se refere ao próprio adversário. Então, quando a Bíblia fala de príncipes das trevas, falam de demônios que comandam outros demônios. Quando a Bíblia fala de príncipe, tá aí a palavra príncipe em caixa alta, né, em caps lock, todo maiúsculo, né, escrito aí em negrito.
dando a ideia, enfatizando a ideia de que esse príncipe no singular refere-se ao próprio diabo, né? Ao próprio Satanás, que é o líder de todos. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, hoste significa exército. Então, seriam tropas espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, são tropas, são exércitos, força armada, milícia. Aqui se tratando de demônios comandados por um líder com uma missão específica. Os lugares celestiais se referem ao lugar onde acontece uma batalha na esfera espiritual, invisível, provavelmente o universo, o espaço sideral, e não as regiões celestiais na habitação de Deus, tá bom? Então, esse espaço de guerra é entre a Terra e as estrelas, os planetas, né? Digamos assim, é esse espaço sideral aí, tá ok? Não é o espaço celestial onde Deus habita, porque o diabo ele não tem mais acesso a esse ambiente. Então, as armaduras ou as armas espirituais para esta batalha. 2 Coríntios 10, 4. Tem um texto lá importante para você ler. Então, trata-se da armadura completa de Deus, composta, como diz lá em Efésios 6, versículo 13 ao 18. Vejamos a imagem aqui, ó, a imagem ilustrativa, né? O capacete da salvação, espada do Espírito, couraça da justiça, né? O escudo da fé, orando em todo o tempo, pode ser ali a joelheira, né? Porque nós dobramos nossos joelhos para orar, né? Calçados os pés no Evangelho da Paz, tem ali o sapato da armadura, o calçado da armadura, né? Lombos cingidos com a verdade, também é uma parte da armadura. Então nós temos aí pelo menos uma, duas, três, quatro, cinco, seis peças, tá? Seis peças da armadura. Podemos também colocar a sétima peça como a joelheira da armadura, né? Porque orando, a joelheira fala exatamente, aponta para a questão da oração, já que nós dobramos os nossos joelhos para orar ao Senhor, né? Então, o escudo da fé, e nós podemos perceber ali, ó, os dados inflamados, né? Aqui, ó, nessa parte, né? Então, os dados inflamados do maligno. Então, o que é que pode interferir, o que é que pode bloquear esses dados inflamados? Exatamente o escudo da fé, a minha fé, a sua fé, precisa estar alicerçada. Nós sabemos que a espada do Espírito é a Bíblia, né? A nossa Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela é a espada do crente. O capacete da salvação fala de blindagem da cabeça, e falar de blindagem da cabeça é exatamente sobre pensamentos. Está com o pensamento blindado, está com o foco ativo, está com a visão ampliada, tá? Está com a mente sarada. Para quê? Para que o diabo não venha interferir mentalmente, não venha turbar a sua consciência com relação à sua salvação, com relação à sua vida com Deus. Não colocar em dúvida as coisas que Deus está operando, não colocar Deus à prova, não colocar Deus em dúvida, não colocar a obra do Senhor em dúvida. Tudo isso pode ser um artimanha de Satanás para enfraquecer a sua convicção da salvação, tá? A couraça da justiça, nós podemos ver ali a couraça da justiça, ela é uma proteção, né, para o peitoral, para o peitoral e para as costas. Então, fala dos ataques que podem vir da retaguarda e os ataques frontais do inimigo que vem para afrontar. E os ataques da retaguarda são geralmente os ataques de covardia, né? O uso de covardia. Alguém que ataca por trás geralmente é considerado um covarde, né? Então, o calçar dos pés da preparação do evangelho é importantíssimo porque é o que é o que dá alinhamento, é o que faz você caminhar. Precisamos caminhar no Evangelho, caminhar nos caminhos de Cristo, caminhar dentro do firmamento que Deus já colocou, que são as doutrinas dos apóstolos e de Cristo. Então eu preciso ter um caminhar correto, uma caminhada segura, uma caminhada certa, não me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas quem está calçado com os sapatos da preparação do Evangelho, os pés calçados no Evangelho da paz,
ele não erra o caminho, ele sabe qual é o caminho, ele entende o caminhar, ele entende a trilha, ele sabe que o caminho é estreito, que a porta é estreita, e ele sabe que no final de toda esta correria, de toda esta caminhada, de toda esta batalha, no final é vitória ou glória. Bendito seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. Cinto da verdade, couraça da justiça 2, escudo da fé 3, os, os calçados 4, capacete da salvação 5, espada do Espírito 6, e podemos dizer aí a joelheira como a oração, né? Então sete, eh, são sete itens da armadura, tá bom? Vigilância e perseverança já não podemos nem dizer, né, que o crente ele precisa estar aí desde quando acorda, precisa estar 48 horas, 72 horas em vigilância em todo o tempo. Então todos esses são equipamentos de proteção, armas de ataque e defesa que nos mostram que nesta batalha não podemos lutar com nossa própria força ou armas humanas. Precisamos lutar com as armas que o Senhor me deu. Tem até um louvor, né, que diz assim: porque eu luto com as armas que o Senhor me deu, né? Porque eu creio na santa palavra de Deus. Se o inimigo é feroz e o mundo é cruel, Deus é maravilhoso e Jesus é fiel, ô glória. Mas eu vou dar a volta por cima. Glória a Deus. Então, segundo ponto, a maravilhosa proteção de Deus. Porém, essa maravilhosa proteção de Deus, ela tem uma base condicional para esta proteção. E esta base está dentro do relacionamento que o crente tem para com Deus. E que relacionamento é esse que nos dá esta base? É um relacionamento marcado pela fidelidade, um relacionamento que é marcado pela confiança, pela comunhão, pela obediência, pela santificação. Então, nós temos esses 5 pilares que dão base para o relacionamento saudável com Deus, que é quando eu sou fiel, quando eu tenho confiança em Deus, quando eu confio em Deus, quando eu tenho comunhão com Deus, quando eu obedeço a Deus e quando eu me santifico diante de Deus e para Deus, tá? Então essas são as bases. Não posso nem, não é que não posso, mas não vou nem me aprofundar porque está bem claro aqui, não tem nem muita coisa para explicar. É isso, relacionamento com Deus baseado nesses cinco aspectos: fidelidade, confiança, comunhão, obediência, santificação. Façamos isso e teremos uma maravilhosa proteção divina e também uma base eh, forte desta proteção. Então, a resposta de Deus mediante a isso é o quê? É um relacionamento, é uma proteção, né? É a segurança que o Senhor nos dá todos os dias. Resultado desse relacionamento. Então, quais são os resultados deste relacionamento baseado nessas cinco, nesses 5 pilares? Qual é o resultado disso? Vamos ver? Está aqui. Podemos ver no Salmo 91. Então, o resultado é a consequência desse relacionamento com Deus baseado naqueles 5 pilares são: Deus será sempre o nosso refúgio e fortaleza, que agirá em nosso favor. Como? Nos livrando do laço do passarinheiro. Lembra? Salmo 91, né? Do laço do passarinheiro. O que isso significa? Proteção contra perigos ocultos e armadilhas que o inimigo prepara para tentar destruir os servos de Deus e aprisionando-os. Segundo ponto aí, ó, nos livrando da peste perniciosa, ainda no Salmo 91, parte B do verso 3. Significa proteção contra enfermidades malignas, ou seja, colocadas pelo maligno. Sabe aquelas setas de doença, aquelas doenças que o inimigo tenta jogar contra os servos do Senhor? Aquele relacionamento baseado naqueles 5 pilares, se você tem um relacionamento baseado nesses 5 pilares, Deus lhe dará proteção contra isso, tá? Outros livramentos e proteção que estão no Salmo 91, da partir do verso 4 a 16. Mas é importante lembrar que, independentemente das circunstâncias, aquele que tem um relacionamento com Deus e confia nele, e tem nele o seu refúgio, a fortaleza, por isso não é abalado de modo algum, né? Aquele que
tem a sua base forte nesse relacionamento, baseado naqueles 5 pilares, e ele entende que Deus torna-se seu refúgio, sua fortaleza e nada pode abalar. Eu sei que o lado humano pende para as questões das frustrações, pende para questões das perdas, mas não se importe. Passe por essas minúcias, passe por essas intempéries, mas a gente sabe que em meio a tudo isso, nós temos um Deus que nos dá refúgio e nos coloca no monte alto e nos firma os nossos pés sobre uma rocha. Glória a Deus. Qual é a garantia desta proteção, tá? A garantia desta proteção é a onipotência de Deus. Oh, glória. O Deus onipotente, todo o controle está nas mãos de Deus. Então, essa visão de Deus como ser supremo, todo-poderoso e soberano é a base doutrinária para a promessa de proteção divina, lá em Isaías 59:19. Eu gostaria até de acrescentar, ainda em Isaías, um texto que eu acho muito importante e muito forte, quando Deus usando o profeta, Isaías 43:13, ele diz, né, que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há que possa fazer escapar das minhas mãos. E Deus diz: operando eu, quem impedirá? Né? Olha a onipotência, onisciência, onipresença, Deus se manifestando, dizendo: olha, quando eu quero agir, quando eu ajo, quando eu faço, nada pode impedir. Glória a Deus. Então, ao descrever Deus como o Altíssimo, o Todo-Poderoso, é enfatizada a autoridade e capacidade ilimitada de Deus de proteger e livrar aqueles que têm um relacionamento com Ele. Glória a Deus. Outro ponto, a nossa segurança não está nas circunstâncias ou nas nossas forças, mas no poder ilimitado de Deus que zela por seus filhos e nos livra das ciladas do inimigo. Irmão, quero deixar bem claro aqui o seguinte: quando a gente vai ler no Antigo Testamento, principalmente ali na época das conquistas, quando a gente vai ler também os profetas, quando a gente vai ler até mesmo os Salmos, a gente vai ver uma situação diferente do que é inimigo para hoje o que é inimigo. Os inimigos do Antigo Testamento eram as nações que lutavam contra Israel em busca da conquista territorial. E isso aponta hoje, a gente tem que levar em consideração hoje essas guerrilhas do Antigo Testamento, a gente tem que levar em consideração como um lado espiritual da coisa, como o nosso lado espiritual. Da mesma forma que nós temos batalhas e guerrilhas contra Satanás, contra os demônios, eles tiveram as guerrilhas contra outras nações. Tá ok? Então é anacrônico eu pegar um texto do Antigo Testamento e interpretar dizendo que o meu irmão, que o meu próximo é o meu inimigo, porque aí eu estou totalmente desencontrado com a teologia que Cristo pregou, com o ensinamento que Cristo pregou, porque Cristo disse que nós devemos amar o nosso próximo, orar por quem nos persegue, amar aqueles que falam mal da gente. Então, como eu posso entender que o meu próximo é meu inimigo e que eu tenho que lutar contra ele? Não, está errado. Eu preciso lutar contra as influências malignas que lutam e que fazem daquela pessoa, né, que faz daquela pessoa um instrumento do diabo. Às vezes as pessoas elas são usadas pelo maligno que nem percebem, tá? Elas nem percebem. E aí falam a palavra, né? Xingam alguém, maldizem alguém e sem saber, elas acham que estão apenas desabafando, mas sem saber, o inimigo está jogando suas setas de influência para que a outra pessoa amaldiçoe seu próximo. E o ensino bíblico neotestamentário, o ensino bíblico cristão, cristocêntrico, não prega e não ensina desta forma. Então, irmão, vamos tomar cuidado. O seu próximo, o seu irmão, aquele que está do seu lado, não é o seu inimigo, ele não é o diabo, ele não é Satanás. Porém, a pessoa que não tem a Cristo, ela sofre influência maligna cotidianamente. E às vezes o inimigo utiliza-se de palavras, de expressões, de gestos, e utiliza-se dessas formatações de comportamentos
para atacar o servo do Senhor. Aí o camarada desentendido, que não vigia, acaba brigando, discutindo com a pessoa, sendo que não é ela. É uma influência maligna que está por detrás, agindo para tirar o cristão da bênção. Amém? Vamos tomar cuidado com isso aí. Vamos para o terceiro tópico aqui, né? Promessas e proteção. Promessas e proteção. Então, a abrangência desta promessa de proteção, vitória final da batalha espiritual. Então, é uma promessa de proteção, e isto abrange o que? A vitória final desta batalha. Então, nós já sabemos que somos mais do que vencedores e entendemos que o diabo e os seus anjos caídos, eles já estão condenados e sabem que tem pouco tempo. Então, há uma promessa gloriosa relacionada à doutrina das últimas coisas, ou seja, da escatologia, que todo o império, potestades e forças que operam para o mal serão aniquilados, inclusive o último inimigo que será a morte. Você pode conferir em 1 Coríntios 15, versículos 54 a 57. Então, esta visão escatológica garante à igreja que todo o poder do mal, embora presente e atuante, tem seus dias contados. Apocalipse 10, 20, versículo 10 diz: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados todos para todo o sempre. Então, sabemos que a nossa vitória já está garantida. A batalha espiritual, ela tem o fim, e o fim para a igreja é vitória, e o fim para o diabo e os seus adeptos é derrota. Ele sabe que ele já está derrotado, por isso que ele tenta de todas as formas desvirtuar, ele tenta de todas as formas tirar as pessoas do foco de Deus, da visão de Deus. E muitas das vezes aparenta e aparece até como anjo de luz, como Paulo mesmo diz, tentando enganar as pessoas, e engana, né? E interessante que Paulo também fala aos Coríntios que o Deus deste presente século, se eu não me engano, não me lembro agora fugidamente, mas parece que o texto está lá em 2 Coríntios 4:4, que diz que o Deus deste presente século cegou o entendimento dos incrédulos para que os mesmos não possam ver o manifestar da glória de Deus. Então, vamos lá. Outra coisa, essa vitória é o quê? Que representa essa vitória da igreja, do cristão sobre esta batalha espiritual? Essa vitória é um reflexo do que Jesus prometeu em Mateus 16:18. Aqui Jesus assegura que por mais que o inferno tente se opor ou avançar contra o reino de Deus, a igreja edificada sobre a rocha e verdade, que é Cristo, triunfará. E ele diz assim: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, é bom a gente enfatizar isso aqui, porque Cristo não está falando que Pedro é a base da igreja e que Pedro é a rocha da igreja. Não. Até porque, se a gente for para o grego, a gente vai ver que Petros fala de pedregulhos, pedrinhas pequenas. E quando Jesus utiliza pedra ali, fala de Petra, rocha. E está falando dele mesmo e falando da revelação que Pedro teve do Espírito Santo, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, é sobre esta declaração, sobre esta rocha, sobre esta doutrina de que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus e que não há salvação se não for por Cristo. Esta é a pedra, esta é a rocha, é a declaração da revelação de quem Cristo é, tá? E Cristo é o quê? Cristo é o Salvador do mundo. Cristo, ele é o verdadeiro e unigênito Filho de Deus, tá? Então, Jesus assegura e assevera que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja que está alicerçada sobre a rocha. Nós somos, por enquanto, nós somos a igreja militante. Por que militante? Porque nós estamos pelejando, militando pela nossa salvação, né? Dia após dia, nós estamos vencendo o pecado, nós estamos, com a ajuda de Cristo e a graça de Deus, estamos vencendo a nós mesmos, vencendo o pecado, vencendo o diabo, lutando, passando por cima de tantas barreiras para poder termos
a comunhão com Cristo, para termos ali, continuar tendo esta aliança com Cristo. Então, por isso, nós somos militantes. Mas naquele dia, no dia da vitória contra todas as potestades e principados, seremos não mais igreja militante, porque sairemos desta milícia e, consequentemente, teremos o nosso galardão. Aí nos tornaremos a igreja triunfante. Por quê? Triunfaremos e venceremos sobre a morte, o pecado, o inferno e tantas outras parafernálias do mal. Amém? Então, essa promessa fortalece os cristãos em todas as épocas a permanecerem firmes, sabendo que, apesar das lutas e perseguições, o resultado final é a vitória da igreja sobre todos os inimigos desta batalha espiritual. Oh, glória! Meu irmão, fique firme. Meu irmão, não perca a sua fé. Meu irmão, não perca as esperanças. Creia em Cristo e esteja em Cristo, porque por certo a vitória chegará. Então, aqui, ó, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Olha ali a imagem, né, ilustrativa dizendo o casal ali, oramos, fizemos a revisão do carro. Agora é com Deus, Deus nos trará a parte deles eles fizeram, que foi orar e, lógico, fazer a revisão da parte mecânica. Daqui para frente é Deus que guarda, é Deus que vai conduzir ali os caminhos deste casal, tá? Então, segurança e vitória para os que temem ao Senhor. A promessa de proteção divina inclui também a nossa vida cotidiana, onde somos chamados a buscar proteção divina antes de qualquer atividade, como daí a imagem ilustrativa. No entanto, mesmo diante desta promessa, o cristão não é isento de ser prudente, devendo fazer sua parte em relação à sua segurança e proteção. Irmãos, às vezes é aquela questão. Por exemplo, fazer ultrapassagem em um local proibido pode te levar a uma consequência de acidente. Não usar o cinto de segurança pode causar um acidente e nesse acidente você pode vir a óbito se não utilizar o cinto de segurança. Já está dizendo no próprio nome, cinto de segurança. Se existe esse cinto de segurança, é porque pessoas capacitadas, pessoas gabaritadas, estudaram a mecânica de uma colisão, estudaram a mecânica, né, do veículo, estudaram, passaram horas estudando uma maneira de tornar aquele meio de transporte mais seguro. E se existe esse meio de segurança do veículo, irmão, use o cinto de segurança. Pode ser aí, pode ir até na esquina, você não sabe o que pode acontecer, tá? Então isso é imprudência. Alguém, não, Deus me protege, então o Senhor é comigo, ele vai me proteger. Sim, ele me protege, mas cuidado, porque você pode estar cometendo um ato infracionário, tá ok? Então, a promessa de proteção divina não significa ausência de problemas ou desafios. Sim, mas que Deus nos dará sabedoria e Deus nos dará os caminhos e a paciência, a mansidão para conseguirmos superar certos problemas e desafios que podem aparecer, tá? Então entenda, Jesus está comigo, então eu não tenho nada a temer. Sim, não temos nada a temer, porém, a gente precisa entender que não significa que seja ausência de desafios e problemas. Deus não vai tirar todos os problemas da nossa vida, Deus não vai tirar todos os desafios da nossa vida. Pelo contrário, Ele nos dará a vitória, nos dará a sabedoria para conseguirmos superar tudo isso que vier. Tá ok? E muitas das vezes teremos que perder. Muitas das vezes teremos que passar por algumas perdas, por percas. Poderemos passar por alguns desafios e nesses desafios não termos êxito. Tem isso também, tá? Seja um crente maduro. O outro ponto aqui é a abrangência da proteção de Deus, né? Onde quer que estejamos, a presença protetora de Deus nos acompanha, como prometido em Salmos 46, verso 1 ao 5. Além disso, a proteção divina não se refere apenas a perigos visíveis, mas também aos invisíveis, que as batalhas espirituais e emocionais. Olha o texto de Salmos 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa abrangência da proteção de Deus nos convida a confiar mais nele, sabendo que ele está presente para nos guardar em todas as áreas da vida, conforme sua onipresença. Ele sabe de todas as coisas, onisciência.
Onipresença, ele está em todos os lugares. Onisciência, ele conhece todas as coisas. E onipotência, ele sabe de todas as coisas. E soberania, ele opera e faz da maneira que ele quer. Ô glória! Vamos para a conclusão. Então podemos viver com confiança e segurança, buscando fazer a nossa parte, sabendo que estamos guardados pela proteção do Altíssimo, que vigia sobre nós e nossas famílias em todas as circunstâncias. É Ele quem nos dá a vitória. Ô glória! Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, fiquem firmes, seguros de que Cristo nos dará a vitória. E somos mais do que vencedores em Cristo. Meus irmãos, eu sempre gosto de deixar aqui esses créditos, porque esses slides aqui que eu tenho apresentado, dessas lições bíblicas aí, é uma parceria entre este canal e o canal aí do pastor Fabiano Leles. Então, se você puder lá, vai no canal desse irmão, faça parte do grupo de WhatsApp dele, aí tem um grupo abençoador. Se você quiser ajudar financeiramente, tá aí o Pix. Então, ajude o nosso irmão Fabiano, o nosso pastor Fabiano Leles, um homem de Deus ali na cidade de Birité, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha sido edificado poderosamente através desses slides. E espero que você que é professor, você que é aluno, que gosta da escola bíblica dominical, você que gosta de aprender, esse é um grande subsídio, um importante subsídio para a sua vida espiritual, tá bom? Os links estão na descrição e você diz amém do outro lado e nós encerramos por aqui. Amém? Diga amém e encerramos.